Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Mazinho Moz. Neste vídeo vamos falar da providência cautelar ou, se assim preferir, a medida cautelar ou ainda a ação cautelar promovida por Wilker Dias em nome da sociedade civil. Uma providência que visa impedir ou adiar o empossamento de Daniel Chapo como o presidente da República de Moçambique. Mais do que isso, havemos de falar também em torno da carta aberta enviada por Venâncio Mondlane a Albino Forquilha, o presidente do partido Podemos. Mas essas todas matérias havemos de falar numa perspectiva geopolítica. Mas antes do vídeo, queremos de antemão agradecer a si quem se inscreveu. Para você que ainda não se inscreveu, pedimos que acione o sino das notificações, faça sua inscrição, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para os demais que se interessam com essas matérias. Como disse na introdução, neste vídeo vamos fazer uma reflexão geopolítica em torno da providência cautelar ou a ação cautelar e também vamos falar da carta aberta enviada por Venâncio Mondlane para o partido Podemos na pessoa de Albino Forquilha, o representante daquele partido. Ora, há dias o Wilker Dias esteve em África do Sul para submeter na presidência a providência cautelar. Esta providência tem por objetivo adiar ou impedir o empossamento de Daniel Chapo previsto para o dia 15 de janeiro. De seguida, a providência cautelar será enviada para o Tribunal dos Direitos Humanos e do Povo em Addis Abeba para os próximos passos. Mas então, o que efetivamente significa a providência cautelar ou ação cautelar, ou, se assim preferir, a medida cautelar? A providência cautelar é um procedimento jurídico que visa prevenir, defender, conservar contra uma gravidade do fato. Ou seja, a providência cautelar é a garantia do direito do autor que a promove. Estamos perante uma situação das eleições que foram caracterizadas por imensas irregularidades e, como consequências, as mesmas irregularidades criaram tumulto no seio da sociedade que resultou em diversas mortes, diversos presos. É em torno disto que se fez ou que se enrolou a providência cautelar para impedir que o Daniel Chapo seja empossado no dia 15 de janeiro. Em torno disto surgem algumas questões. Será que a providência cautelar poderá surtir efeitos desejados para os moçambicanos? Será que o Tribunal dos Direitos Humanos irá conceder esta providência cautelar ao governo moçambicano para impedir ou adiar este empossamento? Então, em torno destas e de outras questões que procuramos aqui entender. Eu disse que esta análise é uma análise não jurídica, mas é mais uma análise geopolítica, porque esta providência cautelar foi promovida não a nível interno, mas a nível internacional. Mas para fazer uma análise geopolítica, é importante recordar-vos de o que significa efetivamente a geopolítica. Ora, a geopolítica nada mais é senão a relação que existe entre os Estados ou a relação que existe entre os governos. Ou, se tivermos que pronunciar ou que definir de outra maneira, podemos dizer que a geopolítica nada mais é senão a conexão que o Estado tem para com seu território, para com os seus recursos, para com as suas necessidades e, por fim, a relação que o Estado tem para com os outros Estados. O que acontece no concreto e não na teoria e não nas leis que simplesmente se escreve? O que para que essas ações aconteçam e tenham um efeito
desejado em algumas das vezes e outras das vezes que não tem um efeito desejado. Ora, a relação entre os Estados não é uma relação de simples amizade, é uma relação de amizade de interesse. Não é? A relação que existe entre os Estados é uma relação, no fundo, uma relação de interesses. Então, a providência cautelar sim foi submetida para, em primeiro passo, para a África do Sul e depois será enviado para Addis Abeba, onde se encontra lá o Tribunal dos Direitos Humanos e Direitos do Povo. A pergunta que se coloca é: quem são os países que fazem parte daquele tribunal? Que relação que esses países têm para com Moçambique? No caso concreto, que relação a África do Sul tem para com o Estado moçambicano? Que relação tem a Angola para com o Estado africano, aliás, com o Estado moçambicano? Que relação tem a Zâmbia, o Zimbábue, para com o Estado moçambicano? Então, essas questões todas é para fazer perceber no concreto o que acontece quando essas ações relacionadas à geopolítica influenciam bastante para responder àquilo que são as expectativas do povo ou as expectativas do interessado. Estamos a falar que a África do Sul tem boas relações com o Estado moçambicano, principalmente com o governo do dia. Tivemos conhecimento dos helicópteros, as manifestações, tivemos conhecimento da fronteira que foi reforçada pelas forças da África do Sul. Nós sabemos que a África do Sul beneficia-se do gás, nós sabemos que a África do Sul beneficia-se do cimento, até porque cá em Moçambique o cimento é mais caro em relação à África do Sul. É verdade que nós nos beneficiamos da África do Sul, principalmente o tomate, em grande medida sai da África do Sul e alguns alimentos. Será que esses estados podem facilitar esta providência cautelar? Será que os estados podem querer perder esta grande confiança, esta confiança que vem sendo cultivada já há bastante tempo? Ainda que esta providência cautelar seja assim promovida a favor da sociedade moçambicana e ditar o adiamento do empossamento de Daniel Chapo como presidente da República, será que o Estado moçambicano ou o governo moçambicano irá aceitar ou irá cumprir com esta providência cautelar? É preciso destacar que no direito internacional os países não são obrigados a cumprir as decisões que são tomadas, mas ou podem cumprir, mas não existe uma obrigatoriedade destes poderem cumprir as convenções e outros acordos internacionais. Até porque o artigo 17 da Constituição da República reconhece esta reciprocidade, mas enfatiza que esta reciprocidade não pode influenciar as decisões internas do país. E o artigo número 1 já diz que o Estado moçambicano é um Estado independente e soberano. E por conta disto, será que o governo moçambicano poderá adiar, ainda que o tribunal diga ou conceda esta providência cautelar ao governo moçambicano? Então, é uma questão por refletir. Mas, olhando numa perspectiva geopolítica das relações que o governo atual tem para com os outros países, é improvável que esta providência cautelar tenha efeitos desejados para a sociedade moçambicana. Então, caso o tribunal conceda
ao governo moçambicano esta providência cautelar e o governo moçambicano não cumprir esta providência cautelar, o que pode acontecer? O que pode acontecer efetivamente é, por um lado, pode criar algum tumulto interno, pode criar mais descontentamento para o povo ou a sociedade moçambicana. Os partidos de oposição podem ficar mais revoltados perante a esta situação. Em termos de relação externa, podemos nos deparar com situações de descredibilização das convenções em que o próprio Estado ratifica. Podemos deparar com situações de cortes nas relações diplomáticas. Mas a questão é, será que há de haver essa corte de relações diplomáticas? Será que a África do Sul vai querer cortar laços de amizade com Moçambique só por causa de providência cautelar? Será que Angola vai querer cortar laços com Moçambique por causa dessa providência cautelar? Será que Zimbábue vai querer cortar laços por causa dessa providência cautelar? Então, são essas questões que devemos trazer em vista esta providência cautelar. É bem-vinda, efetivamente é bem-vinda. A sociedade moçambicana tem que fazer tudo o que for possível, tudo o que for normal, tudo o que for legal para exigir aquilo que pretende exigir. Mas é preciso não esquecer dessas relações que acontecem. Ora, como acabei de dizer, a geopolítica é a relação entre os Estados ou a relação entre os governos. Dito de outra maneira, é a conexão que o Estado tem para com os seus territórios, para com o seu território, seus recursos, as suas necessidades. Até aí está tudo bem. Nós sabemos que o governo moçambicano e o Partido Frelimo é um partido que já está há bastante tempo no poder e que este já estabeleceu muitas relações com outros países. Geopolítica, estamos aqui a destacar. Encontramos Venâncio Mondlane agora em situações muito complicadas. Encontra mais um desafio na medida em que o partido que lhe suportava está a virar as costas. Já está a haver dois caminhos, como falávamos no vídeo de ontem. Um já está a ir à direita, outro já está a ir à esquerda. Já há contradição, já se fala de traição. Então, é preciso aqui perceber que a luta de Venâncio Mondlane, até este momento, tem sinais de um fracasso e principalmente com este desentendimento do partido Podemos. No meu ver, Venâncio Mondlane, para levar avante esta batalha, para lutar em frente a esta batalha, Venâncio Mondlane poderia, primeiro, ter o seu próprio partido. Esse é que seria um instrumento seguro. 2. Venâncio Mondlane, sim, tinha que ir às eleições e ganhar as eleições, assim como aconteceu. Ganhou, mas pela fraude, essa vitória não é reconhecida. 3. Venâncio Mondlane tinha que ter o apoio popular. Assim ele o tem, o teve e o tem até este momento. A quarta coisa, Venâncio Mondlane tinha que estabelecer relações
com os outros países, principalmente os países de grande influência, principalmente os países que vêm cultivando grandes relações com o partido no poder. Dos 4 elementos, Venâncio Mondlane só tem 2. Dentre eles, venceu as eleições, tem a popularidade, mas não tem fortes relações numa perspectiva geopolítica. Não tem o partido próprio. E por conta disso, não ter o partido próprio, por isso agora a situação está complicada. Mas, apesar de não ter partido próprio, ele ainda pode continuar a lutar. Porque ele concorreu como candidato presidencial, apesar de ter o apoio de Podemos para lhe coadjuvar na Assembleia da República. O ponto que ele não tem de forma visível para a sociedade moçambicana, para os apoiantes, é a relação estreita com os países com maior influência. Na época moderna, o que conta muito são relações econômicas, são pactos econômicos, são pactos financeiros. E estes pactos financeiros é que criam grandes problemas. E é por conta disso, já que, como disse na definição de geopolítica, que refere-se à conexão que o Estado tem para com o seu território e seus recursos, e Moçambique tem os seus recursos, então estes recursos, quem tem mais interesse com os mesmos são os outros Estados. Quem se beneficia desses recursos são os Estados. E nós fomos vendo na campanha de Venâncio Mondlane, ele foi muito contundente quando a questão fosse recursos que o país tem. Ele priorizava radicalmente que nós somos capazes, a partir dos nossos recursos, de desenvolver. E isso é verdade. Mas, talvez, tinha que ter um pouco de cautela, sabendo que os países que estão a explorar esses recursos são os países com maior capacidade, são países de renome e são países que têm maior influência no mundo. A África do Sul não é qualquer país, é um país que tem grandes relações com o Ocidente. A África do Sul pertence aos BRICS, bloco econômico. A França faz parte do G7, que se beneficia dos nossos recursos. Até o próprio Estados Unidos também se beneficia dos nossos recursos. E como que esses países de grande influência poderiam ou podem se pronunciar vivamente de que Venâncio Mondlane efetivamente ganhou as eleições enquanto eles dependem dos nossos recursos? Mas isso não significa que Venâncio Mondlane tinha que dizer que os nossos recursos têm que beneficiar os externos. Não. Talvez poderia ter cautela nessa matéria, ou então tinha que criar grandes laços com os governos dos outros países, dando-lhe promessas. E esta conversação
essas promessas poderiam, de qualquer maneira, agora ajudar Venâncio Mondlane referente à política externa. Como disse no vídeo de ontem, até então, os países de grande influência não dizem nada. Falaram alguma coisa para Edmundo Gonçalves, não tardaram, reconheceram sua vitória. Claro, nem todos que reconheceram é por questões de recursos ou de relações econômicas, não. Mas os grandes países, os países de renome, reconheceram porque sabem que no fim vão ter que comprar o petróleo na Venezuela. Talvez o Venâncio poderia ter cautela e que poderia aplicar a sua radicalidade quando aos recursos, quando já se tornasse o presidente da República. E daí poderia já começar a pôr as coisas em ordem. Não é que os Estados Unidos não reconhecem que as eleições não foram justas. Não é que a Alemanha não reconhece que as eleições foram justas. Não é que o Reino Unido não reconhece que as eleições não foram justas. Não é que a França não reconhece que as eleições não foram justas. Não é que o Japão não reconhece que as eleições não foram justas. Não é que a Coreia do Sul não reconhece que as eleições não foram justas. Não é que a Rússia não reconhece que as eleições não foram justas. Não é que a China não reconhece que as eleições não foram justas. Mas porque esses países têm algum interesse com o Estado de Moçambique, principalmente com o governo moçambicano. Porque eles já estabeleceram essas relações, esses acordos econômicos. Então, para passar disso, tinha que Venâncio Mondlane ter bons planos de forma confidencial para com esses grandes estados de grande influência, prometendo-lhes, dando umas boas propostas, para depois renovar os contratos. Não há amizade sem interesse. E para que você, como candidato, reverta o interesse já estabelecido, é preciso dar uma contraproposta. Poderia não ser até com os países que estão agora, atualmente, a explorar os nossos recursos, mas outros países de renome que não estão a explorar, mas que têm interesse também em explorar. E agora já estaríamos a ouvir os países europeus, os países asiáticos e até alguns países africanos a gritar, a tocar apito, pedindo ou exigindo ou reconhecendo Venâncio Mondlane como o candidato vencedor das eleições. Por que estão calados? Por que estão calados? Por que estão calados? Porque estão a se beneficiar dos nossos recursos, porque têm grandes interesses com o nosso Estado, com o nosso país. É por conta disto que eles estão calados. Então, são esses elementos, esses 4 elementos que Venâncio Mondlane tinha, em minha opinião, que tinha que ter, primeiro, um partido sólido, em que ele fosse efetivamente um membro, tinha que ter o apoio popular, e isso ele tem, tinha que ir às eleições e ganhar as eleições, como aconteceu, e por fim, tinha que estabelecer umas boas relações com países influentes para assim lhe ajudar nessa crise. Se formos a ver, Venâncio Mondlane tanto falou dos países que se permanecem calados com tantas mortes que estão a acontecer. Diga-me você, se estas mortes acontecerem agora na Coreia do Norte, na Rússia,
no Irão, na Venezuela. Se não vão tocar apitos, em 24 horas vai ser convocada a Assembleia Extraordinária da ONU. Vão sentar os países para discutir, porque esses países não têm tanto interesse, não têm boas relações com os países ocidentais, com os países do G7. Então, é G7 que domina o mundo agora. Então, se você não estabelece boas relações com o G7, é muito difícil em situações como essa ser atendido. Então, temos um número suficiente de mortos que já dá para os países chamar a atenção. Então, essas relações de interesse são essas relações que prejudicam uns e dão valor aos outros. Acham que a Rússia é tão culpada pela invasão na Ucrânia? Acham que Israel é tão bom? Acham que a Coreia do Norte é tão culpada por estar fechada? Acham que o Irã é tão culpado por estar aí contra o Ocidente? Então, quem não fazer a política e quem não convencer esse país de G7, principalmente nessa área de recursos, vai ser muito difícil ter o apoio externo. E este apoio externo ajuda muito. É verdade que agora o apoio popular interno é mais importante do que o apoio externo. Mas se o apoio interno fracassa, nada pode esperar do apoio externo. Ou a sociedade moçambicana tem que ainda exigir a justiça. Se a sociedade moçambicana se cansar, nada se pode esperar. Mas, se a sociedade moçambicana estivesse cansada e tivesse o aval, o apoio estrangeiro forte, alguma coisa teria que mudar. Existe muita inteligência no Ocidente para colocar os governos no poder em apuros. Há muita inteligência para isso. Mas para que isso haja, é necessário que o candidato da oposição ou aquele que pretende substituir o outro partido colabore. Ou então, aquele país seja inimigo dos países, principalmente da Europa ou G7. Mas, enquanto forem amigos, enquanto haver uma geopolítica forte, é difícil retirar este governo no poder. Vamos falar um pouco só sobre a carta aberta de Venâncio Mondlane enviado ao presidente do partido Podemos, o Albino Forquilha. A suma de todo o conteúdo está no número 13, no meu entender. No número 13, Venâncio Mondlane escreve o seguinte: é sobre a memória e respeito dos que tombaram pela causa, dos que lutam dia e noite, desde a campanha eleitoral até hoje nas ruas e muito mais, que recomendava para a não tomada de posse madrugadora de Podemos na Assembleia da República. É uma questão de respeito antes de tudo. Entendia e entendo que a posse poderia ter tido lugar um pouco mais além, porque não fica prejudicado qualquer aspecto da perda de mandato, conforme o artigo 177 da Constituição da República. Ainda há luta nas ruas, ainda há tripas, entranhas humanas por cozer nas barrigas. Ainda há bocas desfeitas por cozer. Ainda há ferros por tirarem da carne humana. Por isso entendo que a posse pode ser adiada.
mesmo que seja para o dia, mesmo que seja para o dia útil, logo a seguir, a cerimônia da investidura da xixi legislatura da Assembleia da República seria um gesto de honra, respeito, reconhecimento, simbolismo para com os nossos heróis. E depois mesmo, para terminar, e ele questiona o presidente do Podemos. Será que vai cumprir as cláusulas constantes no articulado 7.2, alíneas B, C e D, e número 5 constantes nas páginas 5 e 6 do Acordo Político Coligatório celebrado em Manissa aos 21 de agosto de 2024? Então, nessa toda a carta, claro, como disse no vídeo de ontem, nós ainda não temos esse acordo político coligatório para saber o que está escrito, por exemplo, nesses articulados que ele mencionou aqui. Pode ser ainda por questões estratégicas e o Venâncio Mondlane pede que o Partido Podemos ou o Albino Forquilha responda a isso no prazo de 3 dias. Então, esta situação que está a acontecer no seio do Partido Podemos, esse desentendimento em termos de tomada de posse. Então, e o Venâncio está a caminho e ele chegará mesmo dia 9, como prometeram, parece mesmo estar a caminho. E quanto aos impactos, o que pode acontecer, podemos fazer uma análise numa outra live. Mas antes de terminar, queríamos de antemão agradecer a si que acompanhou este vídeo e pedimos que não se esqueça de se inscrever neste canal, compartilhar este vídeo e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.